Olá pessoal, tudo bem? Eu queria começar o vídeo de hoje com um agradecimento especial às pessoas que têm a paciência de ver o meu vídeo por inteiro antes de sair deixando comentários, tá? Eu tenho visto vários comentários super interessantes, eu tenho dado prints em alguns, porque alguns dos comentários de vocês, incluindo perguntas, são tão bons que eles merecem vídeos como resposta, tá? Então me aguardem que eu vou responder a todos os comentários que contêm perguntas aqui com outros vídeos, às vezes mais curtos, às vezes mais longos. E justamente para prestigiar você que tem paciência de ouvir todo o meu raciocínio antes de sair aí, muitas vezes escrevendo nos comentários coisas absurdas com base em títulos do vídeo. Eu queria também te convidar para me seguir no Instagram, se você não me segue, e explicar, assim, desenhar que o que eu posto no Reels muitas vezes é um resumo, assim, um resuminho mesmo do que eu posto aqui no YouTube. É aqui no YouTube que você encontra o meu pensamento mais completo e consegue entender o que eu defendo. Muita gente fica confusa, né? Mesmo porque hoje em dia as pessoas elas estão num momento em que elas não admitem que alguém fale aquilo que elas não estão esperando ouvir. E as pessoas que mais nos ajudam e mais acrescentam na nossa vida são aquelas que nos dizem o que a gente não espera ouvir, tá? Aquela pessoa que diz algo que a gente já tinha em mente, não é a pessoa que nos acrescenta, mas justamente aquela que nos obriga a pensar algo novo. Então, tenta fazer a experiência de, em vez de tomar um choque quando você ouve algo que você não estava esperando, de pensar um pouco sobre aquilo. É muito legal, é sempre ótimo. E é justamente isso que é o exato oposto do fanatismo. No vídeo de hoje, eu queria abordar um assunto que eu sempre quis abordar. Tem uma frase muito conhecida do Marx, né, que é o seguinte, ele dizia que a religião é o ópio do povo. E é uma das frases que eu acho mais injustas, tá? Da história, assim, do pensamento. Essa frase, primeiro eu vou tentar explicar o contexto, da onde ela vem, né? Porque também não é um negócio tão simples assim quanto possa parecer. E depois eu vou explicar para vocês por que é que eu acho que ela é tão injusta. E aí vocês vão entender por que é que o título, né, do meu vídeo é o fanatismo é o ópio do povo. Porque realmente existe uma diferença crucial entre religião e fanatismo. Eu acho que o Marx, assim como os iluministas, estão completamente equivocados em comparar a religião a uma droga anestésica, mas, por outro lado, o fanatismo, que não é um fenômeno ligado à religião, e sim um fenômeno que pode estar ligado a qualquer experiência humana. Você pode ser fanático assim, na música, você pode ser fanático em política, você pode ser fanático quanto aos seus valores e misturar isso com religião, tá? Assim, mas com a religião cristã, o fanatismo não tem nada a ver. Aliás, a religião cristã, ela justamente, ela é um antídoto contra o fanatismo, tá? Então, por isso que eu vou fazer essa distinção. E, enfim, no final eu tenho certeza que você vai entender o título do meu vídeo. Bem, vamos lá, vamos começar do começo. Por que é que eu considero a frase "a religião é o ópio do povo" tão equivocada? Vamos compreendê-la. Essa frase que o Marx repete, na verdade, é a herança do século XVIII. Se a gente analisar mesmo alguns autores alemães a que o Marx teve acesso, né? Se a gente, eu até anotei alguns assim para citar, alguns que falaram sobre esse tópico, né? Essa comparação entre religião e ópio. Vamos entender que o ópio, no contexto dessa frase, ele é entendido como anestésico. Vocês sabem que todo mundo que já sofreu com algum parente que teve câncer sabe que a morfina é o anestésico mais forte contra a dor, né? Todos os pacientes em estado terminal de câncer, por exemplo, assim como sofrendo de alguma outra dor muito grave, tomam morfina. Morfina é um super anestésico. E ela é justamente um opiáceo, ou seja, é um derivado do ópio. Então, o ópio, independente do seu uso como entorpecente, né, como droga, como escapismo, como bengala, o ópio, ele é conhecido, em primeiro lugar, como um poderoso anestésico. Inclusive, eu sempre já falei várias vezes aqui do imperador Marco Aurélio, né? E você sabe que na antiguidade, né, muitos estudiosos do imperador Marco Aurélio, do Império Romano, etc., século II depois de Cristo, tinham a dúvida de se ele era, como eles diziam, ópio-maníaco, né? Se ele era viciado em ópio. Porque o Marco Aurélio, justamente porque ele estava sempre, ele era um general, estava sempre com os seus exércitos, ele fez uso do ópio em situações de extrema dor
quando ele teve ferimentos, né, ao longo da sua trajetória como general. E aí a gente, analisando os escritos modernos, tem um artigo muito bom do Pierre Hadot, que é um estudioso aí de estoicismo e dos filósofos antigos, que ele justamente responde essa questão. O Marco Aurélio era realmente um cara viciado em ópio? E aí ele explica que o uso que ele fazia do ópio era como anestésico forte, né? Então, assim, desde a antiguidade, tá? O ópio é usado como anestésico. E quando os iluministas falam que a religião é o ópio do povo, o que eles querem dizer é que o povo, por ser incapaz de resolver as suas dores, apela à religião. E aí a religião é mais ou menos como um medicamento que mascara as dores da população. Nesse sentido, eles interpretam religião como um conjunto de superstições, né, de fantasias, que mantém a população, o povo, no auto-engano. Todos os iluministas que defendiam abertamente o ateísmo têm essa percepção da religião, como se ela fosse uma bengala. Tá? O próprio Voltaire, ele entende que, inclusive, a religião ela é importante para o povo, porque o Voltaire ele é um desses filósofos assim, que super iluminados, super superiores ao resto da humanidade, que entendem que todo mundo é idiota, né? E aí algumas pessoas, elas precisam mesmo, elas não são capazes de usar a razão, então dá religião para elas, porque assim elas não fazem tanta besteira na vida. Você tem tanta essa discussão, né, que rebaixa realmente a função que a religião pode ter na vida de uma pessoa, a função assim moral, a função de elevação espiritual, a função de ampliação da inteligência, inclusive, reduzindo-a a uma bengala de gente idiota, tá? Mas no iluminismo essa tese foi muito comum, de que a religião é uma bengala para as pessoas que estão afundadas em tristeza, não sabem o que fazer, se apegue em alguma coisa aí, se apegue na religião. Tá? Então isso ficou muito popular. E aí, na Alemanha, né, pensadores como Kant, Herder, mesmo Heine, eles difundem essa ideia, né? Muitas vezes não com essa percepção negativa dos filósofos do século XVIII, ateus, né? Ou assim, deístas como o Voltaire. Um dia vocês não sabem o que é deístas, eu juro que eu explico depois, mas resumindo muito, deísta é aquele que entende que Deus não interfere de maneira nenhuma no curso do mundo, ele só criou o mundo e acabou, tá? Então é aquela ideia do Deus mecânico, né? Do demiurgo que tá lá no Timeu do Platão, que simplesmente criou o universo com suas habilidades maravilhosas e depois o universo anda sozinho, né? Então a visão que não tem nada a ver com a visão de Deus e a ideia de Deus e a personificação de Deus que a gente tem nas escrituras. Então o deísmo é um movimento que tem a ver realmente com o iluminismo, que é uma super simplificação da religião e uma maneira de conceber Deus completamente separada do fenômeno do milagre. E aí, nesse sentido, dá para imaginar que a consequência é entender Jesus Cristo como um ser humano. Isso é uma tese que também foi muito comum no século XVIII, tá? Mas, voltando, Voltaire, que é deísta, então, tem esse tipo de visão aí da religião. E essa ideia de que a religião é uma bengala das pessoas mais frágeis, assim, das pessoas que não sabem o que fazer com suas dores, é algo que foi se repetindo no pensamento também do século XVIII alemão, e na virada do XVIII para o XIX, né? Você tem Herder, que tá aí na virada do XVIII para o XIX, Kant ainda é um pensador do século XVIII. Mas, nesses outros filósofos, muitas vezes você vê essa frase, que a religião é o ópio do povo, não necessariamente rebaixando a importância da religião, mas dizendo que é um remédio para a alma, tá? Então, muitas vezes eles usaram isso, a religião é o ópio do povo, como é realmente o melhor remédio para as nossas dores. Mas, quando isso chega, claro, na mão de Marx, né, evidentemente que ele está imbuído do espírito iluminista, que entende que a religião é um conjunto de ideias falsas que serve de anestésico para pessoas fracas que não sabem lidar com as suas próprias dores e que não são capazes de enfrentar a realidade, tá? E eu acho isso profundamente injusto, porque justamente se você pega qualquer um dos evangelhos, qualquer uma das cartas do Novo Testamento, qualquer texto do Antigo Testamento, qualquer salmo, você vai perceber que toda religião cristã é um chamado à consciência. Isso assim, analisando só o que os textos
incitam aqueles que os consultam a fazer. É o tempo todo um chamamento para que a pessoa olhe para si mesma e pense na sua própria dor e enfrente a sua própria dor. Então, tudo que a religião ensina é a pessoa a não temer a própria dor e entender a função do sacrifício na vida. Vocês percebem? É um negócio totalmente diferente de você se apegar numa bengala ou fazer de um conjunto de ficções, como os iluministas pensavam, um anestésico. É algo completamente contrário. É um chamamento a você enfrentar a dor, entender o sentido da dor na própria vida e, claro, né, cada vez que você vai na missa ou que você pensa na crucificação, entender o que é o sacrifício e qual é o valor do sacrifício para a vida humana. Então, é o exato contrário, né, do anestésico aí, que os iluministas tentaram colar na imagem da religião. Se a gente pensar, já que a gente está na quaresma, né, se a gente pensar justamente na paixão de Cristo, se a gente lembrar, vamos realmente pensar na cena da crucificação, no fato que você tem a encarnação e aí você tem a Cristo realmente morrendo pelos homens. O que é isso, senão justamente a expressão mais clara, né, de que é sem anestesia que vem Jesus fazer o sacrifício pelos homens. Mas sem anestesia, sem ópio, meu filho. É realmente encarando o sofrimento de maneira frontal e com coragem, né? E por um amor aí incondicional. Então, você usar essa frase é completamente absurda. Por outro lado, se a gente trocar nessa frase, a religião é o ópio do povo, a gente trocar e colocar o fanatismo é o ópio do povo, aí ela faz sentido. E eu vou dizer para vocês, né, eu tenho certeza que os iluministas tinham essa visão da religião, porque para eles a religião cristã era um fenômeno de fanatismo, era algo visto como irracional. Você tem todo o pensamento iluminista, você tem uma tentativa permanente de desvincular a racionalidade e a fé. E você tem uma tentativa de propagar a ideia de que aqueles que cultivam a religião não têm capacidade para expandir a inteligência. Sendo que se a gente analisa toda a história da igreja, se a gente analisa os maiores filósofos do Ocidente, a gente percebe que é o contrário, né? Que são justamente aqueles homens grandes, foram também homens de fé. Uma vez eu estava numa aula, num seminário aí eu já contei essa história outras vezes, né? E aí aquela professora petista, que exigiu o silêncio dos intelectuais de esquerda, né? Que perseguiu aí um monte de orientando de colegas que não elogiavam o PT, como ela achava que tinha que elogiar quando o Lula estava roubando todo mundo, etc. Ela disse uma coisa no congresso que eu nunca esqueci, porque eu estava lá. Eu estudei muito um filósofo chamado Francis Bacon no meu mestrado na Unicamp. Estudei muito. E foi importantíssimo para mim, porque quando a gente entende bem o Francis Bacon, a gente entende essa estrutura chamada modernidade, a gente entende o conceito de tecnologia, a gente entende essa obsessão pelo domínio da materialidade para criar um mundo de confortos materiais. A gente entende tanta coisa do mundo moderno, então assim, foi um filósofo que foi muito importante eu ter lido, né? Mais importante que todos os outros do século XVII, foi bem importante. E eu estava lendo ele muito para justamente entender esse pensamento iluminista, né? Que entende que a técnica era o desafio do homem para construir aí um mundo que nos livraria das nossas misérias, né? E aí eu estava nesse seminário, foi na USP, e ela estava lá, e no meio daquele seminário, eu lembro até hoje que ela disse a frase: eu não acredito que os modernos, porque o Francis Bacon era um calvinista, né? E ele tinha uma fé sincera, e você, lendo os escritos, você percebe que ele tem algumas analogias muito constantes. Então, o tempo todo, por exemplo, ele cita Salomão. O tempo todo ele era obcecado pelo livro de Salomão, né?
E ele era obcecado por uma passagem do livro de Daniel, que ele cita. E mesmo assim, todos os livros, toda a obra do Francis Bacon, você encontra o tempo todo, sobretudo nos ensaios, referências às escrituras, né? E a mãe dele era realmente calvinista e tal, e ele era alguém que teve uma educação religiosa forte em casa. E a discussão era sobre o fato de muitos dos filósofos modernos, né, terem sido homens de fé. E aí, de repente, ela pega e me solta uma... eu não acredito, os modernos não acreditavam em Deus, não. Imagina, que bobagem. Eles eram inteligentes demais para ser cristãos. Ela falou essa frase, que os modernos eram inteligentes demais para ser cristãos. E aí a gente percebe exatamente esse espírito que tá ali, permeia o pensamento iluminista, e tá nessa frase do Karl Marx, que diz que a religião é o ópio do povo, né? Então eles entendem que realmente religião é coisa de gente burra e gente fraca. Sendo que, na prática, é o contrário, porque a religião te obriga a enfrentar a sua própria consciência, te obriga a reconhecer os seus próprios erros, te obriga o tempo todo lembrar que você é menor, que você é pequeno, que você é imperfeito. Então é o exato oposto. Não é ópio coisa nenhuma, aliás, é bem sofrido você seguir aí os princípios cristãos, assim, você realmente levar a sério o legado do cristianismo, o que significa como moralidade. Você levar a religião a sério é um negócio bem difícil, não te anestesia coisa nenhuma, pode até te torna forte, sem sombra de dúvida, mas não é nenhuma anestesia. Já o fanatismo, não. E é engraçado porque justamente a Marlene Chauí, que falou que os modernos eram inteligentes demais para ser cristãos, do ponto de vista político, é uma pessoa que fanaticamente acredita que a esquerda é o único caminho, né? Porque ela faz parte desses intelectuais orgânicos brasileiros que acham que qualquer coisa que não seja algo próximo à esquerda ou social-democracia é extrema-direita, é desgraça, é coisa a ser afastada. Se a gente for ver bem, o fanatismo é qualquer tipo de cartilha que você aplica sistematicamente para absolutamente tudo. E o fanatismo também é a incapacidade que você tem de lidar com um mundo completamente diferente do seu. Como, por exemplo, essa própria professora que eu mencionei entendeu o fato de que alguns dos modernos tinham sim uma fé sincera. Provavelmente porque eles eram muito inteligentes mesmo, né? E sendo muito inteligentes, eles se fizeram perguntas e perceberam que o materialismo não responde essas perguntas. E aí, quanto mais você enfrenta perguntas difíceis, você vai vendo que aquele materialismo do Marx, por exemplo, que talvez ela achasse muito bonito, não responde essas perguntas, né? Então, o fanatismo, eu diria, é exatamente um ópio, porque o fanatismo é você estabelecer como receita inquestionável um conjunto de dogmas. E aí você estabelece isso no mundo e você decide que qualquer pessoa que não rezar sua cartilha não presta, qualquer pessoa que não rezar sua cartilha tá errada, qualquer coisa que escape a sua cartilha é digna de ódio e não deveria existir. Isso que é o fanatismo. Tá? Então, assim, nas guerras religiosas mesmo, se você for... E o fanatismo é um fenômeno humano. Não é algo que tem a ver com o universo da religião. O fanatismo a gente está vendo o quanto que ele está em todo lugar. Por exemplo, tem um colunista da Esmeril, que é o Paulo Sanchotene, que ele tem uma coluna chamada Na Marca da Cal. E uma vez ele escreveu um texto ótimo, que ele diz o seguinte, e ele, claro, ele é do Grêmio, né, porque ele é gaúcho, ele diz, olha, o Grêmio sem o Internacional não sobrevive. Eu preciso do meu adversário para que haja jogo. Se aquele time para o qual eu não torço não estiver sempre jogando comigo, qual é a graça do jogo? Então isso é uma atitude saudável, né? E essa é uma atitude exatamente oposta do fanatismo. Até o seu adversário, você gosta do seu adversário e você sabe que você não vive sem ele, porque senão não tem jogo. E ele sempre fala disso para justamente fazer uma analogia quanto aos adversários políticos. Ele fala, olha, mesmo as pessoas que pensam diferente de nós, se a gente não tem alguém pensando diferente de nós, como vai ter diálogo? Como vai ter conversa? Como vai ter uma tentativa de se discutir qual é a melhor solução possível para um problema? Não tem. E aí a gente acaba com o elemento principal da civilização, que é o confrontar-se com aquilo que desconhecíamos e que nos acrescenta e que nos aprimora. Ainda que a gente fale, nossa, entendi exatamente esse ponto, entendi exatamente porque eu o considero absolutamente errado. Nós nos engrandecemos, inclusive em nossos princípios, quando a gente presta mais atenção naquilo que os outros estão dizendo,
com todas as suas convicções e com toda a clareza de que eles são capazes, entende? Então, assim, se tem algo que realmente é o ópio, nos anestesia e nos deixa permanentemente drogados e nos deixa permanentemente entorpecidos, é qualquer tipo de fanatismo em qualquer campo da vida que você queira pensar. Até fanatismo quanto à cultura. Eu só vejo esse tipo de coisa. Não tô aberta às coisas. Só como esse tipo de coisa. Até nisso, tá? Assim, eu tô dando exemplos banais, né? Pra não falar aqui do que mais nos assola, né? Antes que muita gente aí fique incomodada. Mas assim, se a gente perceber... Eu tô percebendo isso... com os próprios conservadores, não vou chamar de conservadores, mas com o próprio pessoal que encara a política como torcida e fica louco, né? Você vai lá, você entra em Twitter, você entra em rede social, você vê que qualquer pessoa que sai um pouquinho da linha do roteiro, do que as pessoas tem que pensar assim, 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 as pessoas perdem a linha, as pessoas não param nem pra ouvir. Foi engraçadíssimo, eu coloquei ontem no Twitter, eu fiz uma chamada do vídeo que eu postei ontem aqui no YouTube, sobre esse drama de muitos conservadores de terem que engolir o Valdemar Costa Neto para ter um partido para disputar a eleição, né? É até engraçado porque eu vi lá que a Estê Papaiano, que é assessora do Douglas Garcia, ela repostou meu vídeo no Twitter, ela gostou, e falando, pois é, a gente aqui também teve que fazer uma opção assim, né? O Douglas Garcia está afiliado ao PR. Claro que todos os conservadores prefeririam um partido com princípios próprios, uma Aliança Brasil, mas não é o que tem. Tem que lidar com a realidade, né? E ela até fez a brincadeira, né? Porque ontem eu fiz uma analogia com o Liz, ela falou, eu vou amarrar o Edson Salomão e o Douglas no mastro e colocar a cera no meu ouvido. Eu achei engraçadíssimo, mas você percebe a inteligência da pessoa, ela captou a mensagem, né? É um drama. Mas muita gente nem ouviu isso, eles viram uma chamadinha de 40 segundos no Instagram e saíram ali dizendo que eu tava falando isso e aquilo, dizendo um monte de besteiras. Por quê? Porque estão cegas, completamente cegadas pelo seu fanatismo. E qualquer coisa que escape a esse analgésico com que elas cegam a sua sensibilidade e não enfrentam as adversidades que estão na nossa frente e que a gente tem de tentar compreender, elas ficam se escondendo atrás desse ópio, né? Elas ficam se escondendo as suas dores atrás dessa anestesia. O problema é o seguinte, quando a gente tem dor física, realmente, quando a gente é um doente terminal, é absolutamente legítimo e absolutamente compreensível que no momento que a gente não aguente mais, a gente tome um anestésico, porque a dor do corpo não depende de nós. Ela é uma determinação da natureza. Ela não depende de nós. Agora, aquilo que depende de nós é compreender as coisas como são. E como eu falei no vídeo aqui outro dia, se tem um ato que é absolutamente imoral, é você voltar as costas para a racionalidade. Olha só, todo mundo adora falar, né? Eu sou cristão, sou conservador. Então pratique mais a religião. Porque a religião, ela te conecta com a sua consciência. A religião te conecta com a sua racionalidade. A religião te faz olhar para o espelho. Te faz perguntar para você próprio se você está agindo bem. Ela te ajuda nisso, né? E receitas, idolatrias, fanatismos, não. Eles simplesmente te cegam para uma realidade que deve ser enfrentada, sem nenhum problema. Para terminar aqui, eu queria lembrar, né, uma coisa engraçada. Hoje eu estava relendo, né, um livro que eu li há um tempo atrás, que eu adorei, na época eu adorei, hoje eu estou relendo para ver o que eu penso dele, do Luciano Cânfora, Um Ofício Perigoso. Aqui ele fala da delicada relação, né, entre filósofos e política. E tem o primeiro capítulo, eu ia falar só dos problemas que o Platão encontrou nessa seara, mas eu falei, vou falar do terceiro capítulo, vou reler o livro todo. E aí eu comecei hoje a ler o livro todo, é para um vídeo que eu quero postar aqui na semana que vem, sobre essa relação perigosa, esse ofício perigoso, né, que é o da filosofia, e a relação perigosa entre filosofia e política, porque é um tema maravilhoso e é um tema assim que ele é permanente na história do Ocidente, tá? E aí eu tava relendo e eu tava realmente lembrando, no primeiro capítulo que ele fala de Sócrates, ele cita algumas coisas que eram reais. Você sabe que o Sócrates, ele irritava tanto alguns dos atenienses ali,
da era da democracia, alguns que, enfim, não gostavam muito de ouvir, que saíam tirando conclusões antes de ouvir o argumento dele até o final. Alguns se irritavam tanto com o chamamento que o Sócrates fazia para que eles pensassem um pouquinho melhor, que eles espancavam o Sócrates. Isso não é brincadeira. No Vidas e Doutrinas do Diógenes Laercio, que eu citei aqui outro dia, e deixei ali um PDF na descrição de um vídeo meu sobre coerência, né, exigência de autocoerência e preparo intelectual, ali, realmente, no capítulo sobre Sócrates, ele diz que muitas vezes os atenienses davam porrada nele e arrancavam o cabelo de tão irritados que ficavam com as coisas que o Sócrates falava. E o Sócrates estava simplesmente convidando-os a refletirem um pouco mais e saírem das suas ideias fáceis. Simplesmente isso. E ele tomava pancada. Vocês acreditam? E arrancavam os cabelos dele. Por quê? Justamente porque qualquer tentativa, né, quando uma pessoa ela está completamente fechada com as suas receitas, ela tem as suas ideias pré-concebidas, aquilo para ela é uma proteção de não ter de lidar com nada que seja imprevisto ou com nada que vá lhe causar algum tipo de dor, algum tipo de frustração, algum tipo de percepção que vá obrigá-la a reconhecer que a realidade não é tão bonita quanto ela gostaria que fosse. Então é um tipo de ópio. Né, um tipo de proteção, de bengala, para não ter de enfrentar as coisas como elas são e não ter de admitir coisas que nós não gostaríamos de admitir. Né, como essa história aí de que os conservadores não têm um partido, por exemplo, que realmente os represente. Mas tudo bem, estão trabalhando com o que tem, beleza. Desejo aí toda boa sorte a todos eles, como eu falei no vídeo de ontem. O Sócrates, ele gerava tanta raiva, que ele tinha inúmeros inimigos. E embora a condenação dele, segundo esse autor, tenha envolvido muitos aspectos aí nos jogos de poder de Atenas, né, ela esteja num contexto muito maior, a gente sabe que o Sócrates foi condenado a tomar a cicuta por ele ser quem ele era, por ser um homem coerente. E mesmo que tivessem jogos de poder por trás daquela condenação, o que foi determinante é que o Sócrates não quis ser injusto e ceder a uma decisão que estava cegando os olhos da maioria num certo momento. Né? A maioria ali da Assembleia queria ir por um lado, e o Sócrates não cedeu ao erro em que a maioria estava caindo. E aí o custo foi alto, tá? Portanto, conselho aí a todos vocês. Toda vez que vocês ouvirem alguém falar essa frase, né, de que a religião é o ópio do povo, não se deixe enganar. Não é não. Mas o fanatismo, sim. Porque ele faz de uma consciência cativa. Enquanto a religião, eu digo, religião não tem nada a ver com ópio. Porque a religião, ela torna uma consciência livre. O que a religião ensina é liberdade. E o que o fanatismo faz com cada pessoa é torná-las cativas de um conjunto de ilusões em que elas insistem em acreditar. Se quiserem, deem uma olhada aí nos vários textos literários do século XVIII, que vocês vão perceber que essa ideia está por toda parte. É uma ideia que vale a pena a gente reavaliar, porque é uma injustiça. E a gente acaba tendo uma visão muito equivocada da religião se a gente aceita esse argumento iluminista. Outro dia, eu coloquei uma palestra aqui sobre o Futou Shin, intitulada O Papel Educador da Igreja. Ali eu deixei a minha visão realmente sobre a capacidade civilizatória do cristianismo. Ali naquele vídeo eu deixei bem claro, né, o que eu penso a respeito disso. Se você estiver curioso, vou deixar aqui na descrição, dá uma olhada naquela palestra. O vídeo de hoje era esse. Obrigada pela companhia e até a próxima.